Olá, estudantes do quinto ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, nós iremos utilizar os seus materiais do dia a dia: caderno, lápis, borracha e apontador. Então, vamos ao registro das informações da aula de hoje. Coloque a data, o número da aula e a disciplina, língua portuguesa. Um tempinho para esse registro e a gente já inicia a nossa aula. Tudo devidamente registrado no caderno. Vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Acompanhe. Nós fizemos a leitura da resenha da obra Capacetinho Vermelho, escrita pelo Júnior Ribeiro. Conhecemos um pouquinho da distribuição do texto lá no site. Vocês organizaram uma tabela onde fomos registrando informações sobre essa resenha. Estão lembrados disso? Também respondemos algumas questões sobre o texto. E também jogamos o jogo da substituição, onde vocês iriam pintando no cartão resposta as palavras que poderiam substituir aquelas palavras e expressões em destaque nos fragmentos do texto, mantendo o sentido, sem alterar o sentido do texto. Lembram de tudo isso? Muito bem. E na aula de hoje, lembram que eu falei que nós iríamos retomar aquela tabelinha? Vejam lá. Observaram que eu destaquei a coluna da resenha 2 na tabela? Esse destaque que eu fiz é só para vocês verem na hora que nós formos fazendo os registros de hoje, para vocês saberem em que local vocês devem registrar na tabelinha de vocês. Então não se preocupem em colorir a tabela de vocês. Lembrem que tem que voltar lá na tabela da aula anterior, certo? Nós já comentamos que iremos ler 2 resenhas da obra Capacetinho Vermelho e depois a gente ia fazer essa comparação. Vamos começar a leitura da segunda resenha, então? Observem lá. O site em que lemos essa resenha chama Minha Velha Estante. Nós observamos também que logo abaixo do nome do site tem o nome do livro e o nome da autora. Há também uma imagem do livro. Essa autora de resenha utilizou a mesma estratégia lá do Júnior Ribeiro, de ir colocando imagens no corpo do texto para chamar a atenção do leitor. Vocês observaram que logo abaixo tem uma caixa de texto azul? O que será que tem dentro desse texto? Ele ainda não é a resenha. Junto à resenha, a autora trouxe a sinopse do livro. Mas o que é uma sinopse? Sinopse é o texto que apresenta uma visão geral de uma obra ou produto cultural, sem destacar aspectos particulares, sem avaliação e, por isso, muito próximo do resumo. Então vejam que a sinopse ela é diferente da resenha, porque ela vai apresentar um breve resumo da obra, mas não vai fazer uma avaliação, como é o caso da resenha. Vamos conhecer então a sinopse deste livro? Em um reino nada distante daqui, mora uma jovem muito descolada e moderninha chamada Capacetinho Vermelho. Dizem por aí que ela é tataraneta de uma conhecida senhora chamada Chapeuzinho Vermelho. Se isso é verdade, eu não sei. Mas se você reparar bem, sua história, apesar de não ter cesta de doces para a vovozinha, caçador e nem lobo mau,
Até parece um conto de fadas, ou melhor, um conto de moto. Ou será um conto de atropelos? Entre nesta história e descubra uma das muitas aventuras vividas por Capacetinho Vermelho em sua moto envenenada, quer dizer, encantada. Então, essa foi a sinopse que a autora da resenha incorporou ao texto da resenha. Logo abaixo da sinopse, nós temos outras informações. Vejam lá. Essas informações fazem referência à obra. Na resenha anterior, nós vimos que o autor mencionava no começo da página lá do site essas informações e depois ele retomava no corpo do texto lá durante a resenha. Essa autora faz de forma diferente, ela só apresenta as informações com essa disposição. Então, ela coloca lá, Capacetinho Vermelho, Lília Rodrigues, ano 2016, páginas 20, idioma português, editora Lura Editorial. Vocês observaram a presença desses dois cachorrinhos aí na tela? O que será que eles significam? Conseguem imaginar? Será que tem alguma coisa a ver com a obra Capacetinho Vermelho? Quando nós fazemos a leitura do site, vamos investigar, analisar tudo o que tem no site, nós descobrimos que os autores que escrevem resenhas neste site utilizam uma legenda. Isso mesmo, observem lá. Essa legenda é pelo número de cachorrinhos, porque o cachorro é o mascote do site. Então, dependendo desse número de cachorrinhos, é que é feita a avaliação do livro. Vejam, temos 2 cachorrinhos e, segundo a legenda, a obra para a autora da resenha é uma obra regular. Não é um livro nem bom nem ruim, está regular. Na aula anterior, nós já lemos uma resenha desse livro. Lá naquela resenha, o autor não apresentou nenhum ponto negativo do livro. Por que será então que essa autora considera essa obra regular? Será que durante a leitura da resenha vamos identificar o porquê disso? Muito bem, vamos começar os registros lá na tabela então? Nós já temos alguns itens que podemos acrescentar. Vejam lá. Você já pode preencher a apresentação do livro e se o autor indica ou não, porque já vimos as informações mencionadas a respeito do livro e a classificação por meio da legenda. Então, faça esse registro apenas da coluna que está em destaque lá na sua tabela, que a gente já inicia a leitura da resenha. Registros feitos na tabela. Se não deu tempo de registrar tudo, fique tranquilo que depois, ao final da leitura, eu dou um tempinho para vocês conferirem, certo? Vamos lá, vamos iniciar a leitura da resenha então. Capacetinho Vermelho é uma garota que gosta de tudo vermelho. Olha só, já temos a apresentação da personagem. Então, é mais um registro que você já pode fazer lá na tabela. Vamos fazer, então?
Veja lá, no item Apresentação dos personagens, registre Capacetinho Vermelho é uma garota que gosta de tudo vermelho. Tempinho para o registro. Sua moto, seu capacete, sua roupa, tudo dela é vermelho e por conta disso ganhou este apelido. Certo dia, sua mãe pediu para que ela levasse remédios para a vovó, o que a garota de pronto aceitou. No meio do caminho, Capacetinho encontrou o falastrão Lobato Gaiato, que a convenceu a fazer várias coisas que acabam gerando uma tragédia. Neste parágrafo, já podemos identificar o resumo do livro. E é esse o registro que você vai fazer agora. Vamos resumir ainda mais para colocarmos aí na tabela. Então, você vai registrar assim. Capacetinho leva remédios para sua avó e no caminho encontra Lobato Gaiato, que a convence a fazer coisas que resultam numa tragédia. Registrem aí na sua tabela. Vamos continuar a leitura do texto? Se você está se perguntando se já leu uma história parecida, eu te digo que certamente, pois esta trama foi claramente inspirada no conto da Chapeuzinho Vermelho, com direito ao lobo mau, a tarefa a ser cumprida, a obediência, à vovó. Enfim. Mesmo sendo bem óbvia a forma como a trama seria conduzida, achei super interessante para a criançada perceber uma nuance mais moderna do conto. Confesso que peguei este livro só por ter visto a capa, sem nem ter lido a sinopse, pois achei perfeita a boneca e o close que deram nela. Vejam, nesses 2 parágrafos encontramos argumentos favoráveis à leitura do livro. Vocês conseguiram identificar? Vejam lá na tabela. Então, temos interessante para as crianças por apresentar uma versão moderna e a capa
2 argumentos favoráveis para a leitura do livro. Então, faça essa anotação na sua tabela. Será que encontraremos mais argumentos favoráveis? Vamos continuar a leitura. O que realmente me entristeceu foi o final, que para mim acabou estragando todo o livro, já que não concordo que alguém que conduza as pessoas para erro termine no local onde Lobato terminou. Para mim, seria muito mais proveitoso e interessante se a mensagem fosse passada com ele onde originalmente estava e que ficasse junto da capacetinho para aprender a lição. Observaram que a autora coloca um argumento desfavorável? Ela diz que algo no livro a entristeceu. Então, nós começamos a entender a razão dela ter classificado a obra como regular. Então, lá na sua tabela, você vai registrar um argumento desfavorável apresentado pela autora. Não concorda com o final do personagem Lobato Gaiato. Tempinho para você registrar na tabela. Continuando a nossa leitura. O livro traz desenhos bem infantis e atraentes para os baixinhos que podem eles mesmos criar sua própria trama baseado no que estão vendo, o que seria uma forma bem legal de apresentar o livro. Identificamos mais um argumento favorável. Então, esse é mais um registro que você vai fazer lá na tabela, na linha dos argumentos favoráveis. Então, você já tinha escrito os 2 anteriores, você vai apenas acrescentar desenhos infantis e atraentes. Registrem lá. Concluiu esse registro?
dando continuidade à nossa leitura. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a autora, a Milena Soares. Ela, no site, se apresenta assim: dentista de formação, mãe por vocação, leitora por paixão. De quebra, banca resenhista para não esquecer os livros que leu. Ama livros bem açucarados, repletos de flores e corações, além de um bom infanto-juvenil. Então, lá na tabela, você vai registrar o nome da autora, Milena Soares. Agora eu nem vou dar pausa para você registrar. Escreva lá, Milena Soares. Enquanto você vai escrevendo, a gente vai refletindo um pouquinho. A Milena Soares, vejam, ela é dentista, é mãe, ela não é uma escritora profissional, mas ela escreve resenhas. Então, qualquer pessoa pode escrever a resenha de um livro que tenha lido. Ela utiliza essa estratégia para não esquecer dos livros que leu. Agora sim, eu vou colocar a tabela toda completa na tela e vou dar um tempinho para que você faça a conferência. Antes de fazermos a comparação das informações que registramos na tabela, vamos pensar um pouquinho sobre o texto resenha crítica. Eu vou fazer uma atividade, vou colocar na tela algumas frases para vocês me ajudarem a pensar se elas são verdadeiras ou falsas em relação à resenha crítica. Não se preocupe, não precisa registrar no caderno. Você vai pensando aí na sua casa e vai falando e nós vamos refletindo juntos. Vamos lá? Então, a resenha crítica é um texto de opinião? Isso mesmo, é um texto de opinião, então essa afirmativa é verdadeira. Acabamos de ver que na resenha são expostas opiniões sobre a obra avaliada. Será que uma resenha crítica traz apenas elogios? Falso! Isso mesmo, acabamos de ver que a Milena Soares apontou argumentos desfavoráveis à leitura da obra. Apresenta e avalia obras ou acontecimentos culturais? Verdadeiro. Vimos nas nossas aulas que uma resenha pode ser de um livro, de um espetáculo, de um filme. Então, verdadeiro. Será que a resenha sempre motiva o leitor a ler a obra avaliada? Pensa lá. Essa alternativa é falsa. Às vezes eu vou ler uma resenha e vou ver que as pessoas não estão gostando daquela obra, que pode ser um livro, pode ser um filme, e aí eu perco o interesse em fazer a leitura ou assistir a esse filme. E a última questão. Ela pode vir acompanhada de imagens da obra avaliada? É verdadeiro. Nós vimos nas duas resenhas que os autores colocaram fotos, imagens do livro que eles avaliaram, certo? Agora, nós vamos fazer uma comparação. Vamos pensar sobre o texto e sobre os dois textos que nós lemos comparando a nossa tabela. Vamos lá? Vejam aqui que eu tenho um quadro com aqueles elementos que vocês já registraram lá no decorrer da aula anterior e da aula de hoje, certo? Então, aqui eu já tenho da resenha 1 os autores, né? O Júnior Ribeiro da resenha 1 e a Milena Soares da resenha 2. Agora nós vamos pensar sobre aqueles itens da tabela. Vejam como cada um deles apresentou o livro.
O Júnior Ribeiro, ele colocou título, autor, ano de publicação, número de páginas e a editora. E a Milena colocou essas informações também, mas ela acrescentou uma informação a mais. Vocês perceberam qual é? Ela cita o idioma em que foi escrita a obra, que é o português. O Júnior Ribeiro não menciona esta informação, certo? Então, já pensamos sobre a apresentação do livro. Agora, vamos pensar sobre como foram apresentados os personagens. O Júnior Ribeiro fala que a Capacetinho é uma jovem garota que adora andar com sua moto pela cidade. A Milena falou que a Capacetinho é uma garota que gosta de tudo vermelho. Observaram as diferentes formas de se apresentar o personagem? O Júnior falou do hábito, destacou o hábito dela. Já a Milena destacou que ela gosta de vermelho, fazendo uma descrição do porquê a personagem tem esse nome, certo? Aproveitem também para conferir a tabela de vocês, ainda dá tempo com as nossas reflexões. Vamos pensar agora como o livro foi resumido nas duas resenhas. Na resenha número 1, o Júnior Ribeiro fala que a Capacetinho leva remédios para sua avó e no caminho encontra um garoto que lhe pede carona sem se importar em não usar capacete. Já a outra autora, ela inicia com a mesma informação, que a Capacetinho leva remédios para sua avó e no caminho encontra... Aqui ela fala o nome do garoto que o Júnior não mencionou. Ela diz que o nome do personagem é Lobato Gaiato. O Júnior fala da carona. Já a Milena não cita isso. Ela deixa mais misterioso, porque diz que convence a fazer coisas que resultam numa tragédia. Então, eles usaram estratégias diferentes para resumir a obra. Vamos agora ao próximo item. Quais foram os argumentos favoráveis apresentados por cada autor? O Júnior Ribeiro fala que o texto conduz a criança a refletir sobre consequências para seus atos. Fala que é um alerta para adultos e fala ainda das ilustrações. A Milena fala também que é interessante para as crianças, mas ela cita isso porque apresenta uma versão moderna do conto da Chapeuzinho Vermelho. Ela cita a capa e os desenhos infantis e atraentes, então concorda com a opinião do Júnior, que faz referência às ilustrações. Vamos a mais um elemento da nossa tabela, que são os argumentos desfavoráveis. O Júnior Ribeiro não apresentou nenhum argumento desfavorável, apenas a Milena Soares, que não concorda com o final do personagem Lobato Gaiato. Vejam, ela não conta para nós qual é o final desse personagem. Lembram, a resenha não pode dar essas informações, porque ela tem o intuito de indicar ou não uma leitura. E o último item que nós vamos pensar da nossa tabela é em relação à indicação feita pelos autores. O Júnior Ribeiro diz que ele indica sim, porque a leitura é agradável e educativa. Já a Milena coloca como uma classificação regular. Lembrem que pela legenda não é nem bom nem ruim a leitura desse livro, certo? Vimos muitas questões sobre a resenha. Agora nós vamos pensar um pouquinho mais sobre a resenha da Milena Soares que nós lemos na aula de hoje. Vamos lá? Vamos começar então
Nestas atividades, você vai apenas registrar a palavra em destaque do texto e a resposta, combinado? Vamos lá. Pergunta número 1. Vamos ao trecho do texto. Certo dia, sua mãe pediu para que ela levasse remédios para a vovó, o que a garota de pronto aceitou. A expressão em destaque significa que essa palavra, de pronto, significa que a Capacetinho estava preparada para o pedido da mãe, Capacetinho rapidamente aceitou o pedido da mãe, ou que Capacetinho, mesmo contrariada, aceitou o pedido. Então, registre no seu caderno só a expressão em destaque e a resposta. Vamos conferir a sua resposta. A expressão de pronto significa que Capacetinho rapidamente aceitou o pedido da mãe. Isso que de pronto quer dizer, certo? Conferiu? Vamos à pergunta número 2. Se você está se perguntando se já leu uma história parecida, eu te digo que certamente, pois esta trama foi claramente inspirada no conto da Chapeuzinho Vermelho com direito ao lobo mau, a tarefa a ser cumprida, a obediência, a vovó. Enfim, a expressão em destaque significa que o enfim ali naquele trecho final da resenha significa que o enredo de Capacetinho Vermelho se aproxima muito do conto original, inclusive na continuidade da história, ou que o enredo de Capacetinho Vermelho não tem mais nada de parecido com o conto original. Então, registra a palavrinha enfim no seu caderno e a resposta que você acha que é a correta. Vamos conferir a resposta da questão 2? Atenção, enfim significa que o enredo de Capacetinho Vermelho se aproxima muito do conto original, inclusive na continuidade da história, certo? Isso que esse enfim nos dá a ideia ali naquele trecho. Questão número 3. Mesmo sendo bem óbvia a forma como a trama seria conduzida, achei super interessante para a criançada perceber uma nuance mais moderna do conto. A expressão em destaque indica que, vejam que é uma expressão bem longa, sendo bem óbvia a forma como a trama seria conduzida. Essa expressão indica
que os acontecimentos seriam exatamente os mesmos do conto original ou que os acontecimentos seriam muito parecidos com os do conto original? Pense, registre no caderno. Conferindo a sua resposta. A questão número 3, a resposta correta é: os acontecimentos seriam muito parecidos com os do conto original, que nós sabemos que é uma versão do conto da Chapeuzinho Vermelho. Então não tem como ser exatamente igual, são parecidos. Questão número 4. Mesmo sendo bem óbvia, a forma como a trama seria conduzida, achei super interessante para a criançada perceber uma nuance mais moderna do conto. A palavra em destaque, a palavra nuance, significa diferentes tonalidades de cor ou uma leve mudança na história. Atenção ao sentido da palavra no texto. Escreve a palavra nuance e o sentido dela. Conferindo a resposta então. Nuance neste trecho quer dizer uma leve mudança na história. Então, temos o enredo do conto original com algumas mudanças leves. Questão número 5. O livro traz desenhos bem infantis e atraentes para os baixinhos que podem eles mesmos criar sua própria trama, baseado no que estão vendo, o que seria uma forma bem legal de apresentar o livro. A palavra em destaque significa, olha lá, a palavra trama. Aí nesse trecho significa conjunto de fios entrelaçados, incidentes que compõem uma história ou ações para prejudicar alguém. Acho que essa está fácil. Registra a palavra trama e o sentido dela no texto no caderno.
Vamos conferir a sua resposta da questão número 5? Vamos lá. Trama significa os incidentes que compõem uma história. Agora, a questão número 6. Confesso que peguei este livro só por ter visto a capa, sem nem ter lido a sinopse, pois achei perfeita a boneca e o close que deram nela. Pela leitura do trecho acima, identificamos que a autora da resenha se interessou pelo livro ao ler a sinopse, visualizar a capa ou apreciar a boneca. Nesta questão você não tem palavra em destaque, então só coloca lá número 6 e a resposta que você acha que é a correta. Conferindo a resposta da número 6. Vamos lá? A autora se interessou pela leitura do livro ao visualizar a capa, certo? Vamos à próxima? Essa questão você vai apenas refletir aqui comigo, não vai fazer nenhum registro no caderno, combinado? Vamos lá. No meio do caminho, Capacetinho encontrou o falastrão Lobato Gaiato, que a convenceu a fazer várias coisas que acabam gerando uma tragédia. A palavra em destaque é a palavra falastrão. Vocês sabem o que significa falastrão? Vou dar uma dica. Observa lá a palavra. Falastrão. Ela começa com fala. Isso já te dá alguma dica? Qual a relação? Qual é o sentido de falastrão? Vamos consultar então 2 dicionários para vermos como o sentido desta palavra é apresentado? Nesse dicionário nós vemos que falastrão significa que fala muito. Foi isso que você pensou? Temos ainda outro dicionário. Diz que falastrão é tagarela. Isso mesmo. Então, falastrão significa uma pessoa que fala muito, que é tagarela. Lembram das expressões idiomáticas? Podemos até falar que a pessoa fala pelos cotovelos. Isso mesmo. Então, deixo como sugestão para você, quem sabe depois escrever uma frase utilizando a palavra falastrão. Combinado? Muito bem. Muitas aprendizagens na aula de hoje e vamos ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula.